Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa saudação é de acordo do período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje estamos aqui para falar de homicídio qualificado. Hoje vamos fazer o nosso vídeo que vamos falar do homicídio qualificado. E vale a pena aqui referirmos que quando estamos a falar de homicídio qualificado, nós vamos encontrar três tipos de homicídio qualificado. Vamos encontrar o homicídio qualificado em função ou em razão dos meios. Vamos encontrar o homicídio qualificado em razão dos motivos e vamos encontrar o homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Então, nós aqui, hoje, para não ser um vídeo muito extenso, nós vamos fazê-lo de forma mais célere, mais com menos explicações, para que consigamos atingir os objetivos ou consigamos atingir os objetivos, que é não ter um vídeo muito extenso. Então, por isso, vamos propriamente falar do artigo 148, artigo 149 e o artigo 150 do Código Penal, Código Penal angolano. Por isso, vamos começar com a leitura e a explicação em simultâneo. Na medida que vamos fazer a leitura, vamos também explicar ponto a ponto. Artigo 148. Homicídio qualificado em razão dos meios. É punido com a pena de prisão de 20 a 25 anos o homicídio cometido com recurso aos seguintes meios. Quando estamos a falar de homicídio qualificado em razão dos meios, vamos ver os meios que empregue para a realização desse mesmo crime, desse mesmo homicídio. Vamos encontrar a linha A, veneno ou outro meio insidioso. Então, um indivíduo que compra um veneno ou que obtenha um veneno com o objetivo de matar uma outra pessoa, está ali a cometer um homicídio qualificado em razão dos meios. Vamos ver a linha B, dissimulação ou outro meio que torna difícil ou impossível a defesa por parte da vítima. São aquelas situações que o indivíduo coloca a vítima numa situação que é impossível de escapar. Então, usando alguns meios, vai condicionar a vítima a não ter escapatória. Logo que se realiza um crime desse, um homicídio desse, esse indivíduo está a cometer o homicídio qualificado em função dos meios. Vamos encontrar a linha C, atos de crueldade ou tortura. Atos de crueldade ou tortura são aquelas situações que o autor, antes de ir no crime principal, ainda começa por agredir a vítima, vai batendo a vítima, vai cometendo várias situações de tortura, tornando a morte desta mesma pessoa mais dolorosa. O objetivo nessa situação é tornar a morte deste mesmo indivíduo ou da vítima mais dolorosa. Vai torturando, vai pegando pedra, vai pegando pau, vai batendo com tudo o que for possível, vai utilizando outros meios para torturar esta mesma vítima ao ponto dela chegar a sucumbir. Então, agindo assim, estamos perante um homicídio qualificado em razão dos meios. Vamos encontrar também a linha D, por experiências médico-medicamentosa ou outros meios tecnológicos afins sem o consentimento do paciente. São aquelas situações que o indivíduo faz um curso básico de enfermagem, se sente já doutor, se sente já cientista, quero curar o VIH-Sida, porque eu conheço a cura. Então vai fazer experimentações na vítima, vai fazendo experimentações na vítima, até que essa mesma pessoa acaba por sucumbir.
acaba por sucumbir, acaba por falecer. Então, quando situações do gênero se verificar, quando o indivíduo se sentir médico, né, e que descobriu uma cura, tem procedimentos corretos que deve ser testado primeiro em animais e posteriormente que vai subindo para seres humanos. E essa testagem deve ser feita com consentimento, não só pegando, não, eu descobri essa que vou começar a dosear essa mesma pessoa de maneiras que ela fica curada, porque você se sente que encontraste a cura do VIH. Então, quando situações do gênero acontecem, esse indivíduo cometeu o crime de homicídio qualificado em razão. Depois vamos encontrar o número 2. Homicídio é punido com a mesma pena quando o facto for praticado por duas ou mais pessoas. São aqueles crimes que duas ou mais pessoas daqueles grupos invadem uma única pessoa, vão agredindo esta pessoa até a morte. Então, quando situações do gênero acontecem, estamos perante um homicídio qualificado em razão dos meios. Depois vamos encontrar a linha B, com grave abuso de autoridade, sendo agente funcionário público. São aqueles casos em que o agente, né, é um funcionário público, usa da autoridade para cometer este mesmo crime. É um agente da autoridade, é um polícia, por exemplo, né, sabendo que a polícia vai na casa do seu vizinho, porque o filho do vizinho agrediu o seu filho, então se sente no direito de chamar a razão ou punir aquela mesma pessoa. Só que, usando da autoridade os meios que é disponibilizado para um outro fim, ele usa para outros fins, que acaba tirando a vida de uma outra pessoa. Então, estamos perante ao homicídio qualificado em função dos meios. Agora vamos passar ao artigo 149, homicídio qualificado em razão dos motivos. Quando nós estamos a falar dos homicídios qualificados em razão dos motivos, estamos a falar daquelas situações que a pessoa se pergunta por que ele matou o outro. Né? Juridicamente falando, não existe um motivo plausível, não existe um motivo que justifica que uma pessoa tira a vida de outra pessoa. Não existe, juridicamente falando, porque o Estado tem como objetivo proteger o bem maior, e o bem maior é a vida. Independentemente do cometimento do crime por parte de uma pessoa, isso não legitima a outra pessoa a tirar a vida daquela pessoa que tenha cometido algum erro. Mas tem aquelas situações socialmente, né? Socialmente, nos nossos dias, que a pessoa pergunta, mas ele matou por quê? Não, ele matou porque o senhor fez isso. E a pessoa ainda fala, esse cara tem razão, na minha vez também faria isso. Isso é abuso. E são aquelas situações. Mas quando estamos aqui a falar do homicídio qualificado em razão dos motivos, vamos ver os verdadeiros motivos, as situações que poderão qualificar este mesmo homicídio. Vamos ver. É punido com a pena de prisão de 20 a 25 anos o homicídio cometido em razão dos seguintes motivos. Primeiro, avidez, prazer de matar, excitação ou satisfação do instinto sexual. Quando nós estamos a falar do homicídio em razão dos motivos, nós vamos encontrar o indivíduo que mata porque simplesmente tem prazer em tirar a vida, simplesmente gosta de matar pessoa. Então, em situações semelhantes, estão a cometer o homicídio qualificado. Existem aquelas pessoas que têm prazer sexual ou sentem mais prazer sexual fazendo sexo com uma pessoa falecida, com um morto. Então, para que isso aconteça, para que essa pessoa faça sexo com este morto, é necessário que ele, em muitas situações, tem que ter a vida daquela pessoa e posteriormente relacionar-se sexualmente com aquela pessoa. Então, esse é um dos pontos. A linha B,
pagamento, recompensa, promessa ou qualquer motivo fútil ou torpe. Quando nós estamos a falar da linha B, pagamento, são aquelas situações que uma pessoa contrata a outra para eliminar o indivíduo que lhe está a criar alguma situação, muitas vezes que lhe deve, ou uma namorada que já não quer nada com aquela pessoa. Então ele se sente como se fosse um derrotado. Não, ela também está a me fazer isso, mas ela vai ver. Se ela não ficar comigo, não ficará mais com ninguém. Então contrata alguém, paga alguém para tirar a vida daquela pessoa. Estamos perante a um homicídio qualificado. E depois vem por motivo fútil. São aqueles motivos que não justificam realmente que atitude, né? um comportamento naquela dimensão. As pessoas perguntam, só fez mesmo através disso. É só mesmo através disso. Então, estamos perante um homicídio qualificado. Vamos encontrar a linha C, ódio racial, religioso, político, ético, linguístico ou regional. Existem aquelas pessoas que não gostam de uma determinada raça e quando se deparam com aquela raça, eles sentem-se tão mal ou tão enfurecidos ao ponto de cometer um crime de homicídio em função da raça que é diferente da sua. E também este mesmo artigo vem proibindo, né, por motivos religiosos. Então aquelas pessoas que sabem, não, esse é católico ou este é catolicano e eu sou TJ, não podemos partilhar o mesmo recinto. Então cria situações e acaba tirando a vida de outro. Ou por um é cristão e outro é budista. Então essa pessoa, uma acaba matando o outro por motivo de religião, motivo político. Muitas as pessoas dizem por serem de uma determinada de um determinado partido são perseguidos. Alguns afirmam que muitas pessoas estão a perder a vida por pertencer a um partido político e não ao outro. Então, quando isso acontece, quando isso se verifica, estamos perante a um homicídio qualificado em razão dos motivos. Vamos encontrar a linha E, para facilitar a fuga ou assegurar a impunidade do agente do crime. Então, um indivíduo que esteja a cometer um crime, esteja a fazer um assalto, né? Esteja a assaltar uma determinada, por exemplo, uma loja, e de repente apareça alguém, está a fazer o quê? Naquela de interpelar o indivíduo, e muitas das vezes é o indivíduo que conhece aquela pessoa, depois dele notar que essa pessoa me conhece, e se eu fugir sem acabar com esta pessoa, sem matar esta pessoa, me vai denunciar e serei preso. Então ele acaba matando aquela pessoa, acaba matando este mesmo indivíduo com o objetivo de assegurar a impunidade, com o objetivo de se livrar de ir para a cadeia. Então, mas essa não é a solução. Para quem não quer ir para a cadeia, a solução é não cometer uma ilicitude, sobretudo um crime de forma dolosa, porque um crime não doloso, todos nós estamos sujeitos a isso, mas crimes dolosos nós podemos evitar. Crimes dolosos são aqueles crimes que nós praticamos ou que nós fizemos com a intenção de realizar aquele crime, com a consciência e a liberdade de realizar aquele crime. Já crime não doloso são aquelas situações que por força da circunstância você acaba cometendo. Então os crimes dolosos nós devemos evitar, né? Porque é possível nós evitarmos. E vamos encontrar a linha F, quando atuando o agente com frieza de ânimo ou reflexo ponderada sobre os motivos e contramotivos ou ter persistido na intenção de matar por mais de 24 horas. São aquelas situações que o autor do crime vai elaborando o plano para acabar com a vida de uma pessoa. Vai fazendo, e fazendo esse plano pode levar 24 horas ou até mais.
só arquitetando como é que vai matar, ou como é que vai tirar, como costumam a dizer, tirar aquela pessoa do seu caminho. Quando situações do gênero acontecem, quando esse indivíduo elabora essa estratégia e venha consumar o crime, venha consumar o ato, então estamos perante a um homicídio qualificado em razão dos motivos. Agora vamos passar para o terceiro e último artigo, artigo 150. Homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Quando nós estamos a falar do homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, então vamos ver aqui as circunstâncias, o que é que a vítima é para com o autor. Quais as condições físicas e mentais da vítima? Qual é a capacidade de defesa ou não da vítima? Então vamos ver o homicídio qualificado homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Vamos ver. É punido com a pena de prisão de 20 a 25 anos. O homicídio em que a vítima for, primeiro, ascendente ou descendente, adotante ou adotado, ou parente até o terceiro grau da linha colateral do agente do crime. Quando estamos perante o ascendente, que é o pai, né? O filho mata o pai ou o filho mata o avô, então estamos perante a um homicídio qualificado. E quando acontece no sentido descendente, quando é o pai a matar o filho, ou o avô a matar o neto. Então, quando circunstância do gênero acontece, estamos perante a um homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. E quando for adotante ou adotado, né, ou parente até terceiro grau da linha colateral, quando estamos a falar parentes, né, da linha colateral, estamos a falar do tio, estamos a falar do primo, estamos a falar da prima, são parentes da linha colateral. Quando você mata uma dessas pessoas que vão até o terceiro grau, então cometeste um homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Vamos encontrar a linha B, cônjuge ou pessoa com que o agente viva em situação análoga à dos cônjuges. Então, o marido que mata a sua mulher ou a mulher que mata o seu marido, então é punido com uma pena de 20 a 25 anos por ter cometido um homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Vamos encontrar a linha C, pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença ou gravidez. Doença ou gravidez. Então são aquelas situações. É uma pessoa, imaginemos que é uma criança de 5 anos, né? E o autor do crime está com 30 anos. Então essa criança não tem capacidade de defesa. Não tem capacidade de se defender. Vai se defender como de um maior de 20 anos. Uma criança de 5 anos. Vai buscar essa força onde? Vai buscar essa inteligência onde? E muitas das vezes também acontece com um indivíduo que é deficiente. Tem problemas, deficiente físico, tem problema de locomoção. É aquela pessoa que é cadeirante, né? Para se movimentar precisa de uma cadeira, vai se locomovendo, tem limitações. Então, esse para o autor é uma vítima fácil. Então, acaba realizando este mesmo crime. Está a cometer o crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Vamos encontrar também a linha D, presidente da República e titular dos órgãos auxiliares, membro dos órgãos de soberania, provedor de justiça, magistrado do Ministério Público, governador, advogado, oficial de justiça, funcionário ou qualquer pessoa encarregado de um serviço público, agente da força ou serviço de segurança, desde que o facto seja praticado no exercício ou por causa do exercício das suas funções da vítima. Vimos quando se trata do presidente da República, quando se trata de um advogado,
quando se trata de um representante do Ministério Público, quando se trata de um agente da polícia, e o autor realiza ou mata esta pessoa por ele ser polícia, ou porque ele interpelou esse indivíduo achou que não deveria ser interpelado, né? Passou uma multa, em contrapartida ele arma um ato de vingança e acaba matando essa gente. Quando esse advogado veio defender um caso, né? Veio defender um caso, em contrapartida esse advogado ganhou a causa. E esse indivíduo sentiu-se injustiçado, então, em contrapartida, ele acaba matando o advogado. Então, quando os motivos têm a ver com a função que desempenha aqui os indivíduos já citados na linha D, então estamos perante um homicídio qualificado, né? Vamos encontrar a linha F: docente, examinador, ministro de culto religioso no exercício ou por causa do exercício das suas funções. Quando um indivíduo mata alguém, ou mata um professor, por exemplo, por ser um professor difícil, aqueles professores que têm a fama de serem difíceis, aquele professor que me deu 0, né? Essa não é a minha nota, e por esse motivo o indivíduo, o estudante, acha que deve tirar a vida daquele mesmo professor e mata aquela pessoa. Está a cometer um homicídio qualificado quando, por exemplo, é um ministro de culto, estamos a falar de um pastor, de um padre, por um motivo religioso, esse indivíduo acha que esse pastor, que esse padre, esse profeta é um aldrabão. Sendo um aldrabão, tenho que lhe eliminar, e esse indivíduo realiza esta prática, comete o crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Então, este é o último artigo e vamos fazer aqui um resumo. Vimos nos 3 pontos que o homicídio qualificado, tanto em razão da qualidade da vítima, tanto em razão dos motivos ou em razão dos meios, tem a mesma penalização. A sua pena vai de 20 a 25 anos de prisão. A pena vai de 20 a 25 anos de prisão. Então, quando tiveres que cometer um crime, quando tiveres que cometer um homicídio, pensa 2 vezes. O ditado é velho, costuma dizer que o crime não compensa. O crime não compensa. Quer dizer que o indivíduo que cometa um crime pode momentaneamente estar a se beneficiar, mas mais cedo ou mais tarde a justiça vai chegar até a ele. E quando se trata de crime de homicídio, crimes que envolvem vida humana, então a investigação é mais profunda. A preocupação do Estado em descobrir quem realmente realizou esse ato é maior. É maior por quê? Porque a vida é o bem maior que o Estado próprio. Então não vale a pena enverdar por esse caminho. Não adianta. Porque a justiça tarda, a justiça pode tardar, mas com certeza chegará. Então, o conselho está aqui a ser passado. Não embarca para o lado do crime, qualquer tipo de crime que seja. Eu estou propriamente a me referir naqueles crimes dolosos, aqueles crimes que é o próprio indivíduo que faz o plano, aqueles crimes que é o próprio indivíduo que cria a intenção de realizar, aqueles crimes que o indivíduo tem a liberdade de realizar ou não e opta por realizar. Então são esses crimes que nós devemos evitar, porque existem alguns crimes que dependem da circunstância, vai além da vontade do indivíduo. Quando o indivíduo dá por si, já cometeu o crime. Então isso poderia ser evitado. Uma das formas para nós evitarmos situações do gênero é abstermos de alguns lugares que está muito inclinado, que poderá propiciar condições para a realização de qualquer divergência, de um crime. Né? Irmos nos lugares que já sabemos que naquele lugar aparece qualquer tipo de pessoa.
Tem pessoas que chegam lá só mesmo para provocar, só para insultar. Naquela de abrir, naquela de você reagir, se defender, muitas das vezes acaba tirando a vida daquele indivíduo. Acabando tirando a vida deste indivíduo, você acaba por estragar a tua vida completamente. Vais ficar privado da tua liberdade através de ir num lugar que você poderia muito bem evitar, que não acrescenta valores para a tua vida. Então, o conselho de hoje é esse, né? Seja prudente e respeita a lei. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Até próximo vídeo.